Ana parou de respirar quando a mala velha no canto do quarto de hotel começou a vibrar como se estivesse viva. Com as mãos trêmulas, ela abriu o fecho e papéis amarelados caíram no chão. O certificado de casamento entre ela e Sofia, datado de 5 anos atrás, selado e escondido pela família. Como é que isto estava ali, naquele hotel perdido nas montanhas de Sintra, quando todos juraram que tinha sido destruído para sempre? O quarto era pequeno, com paredes cobertas de azulejos antigos que contavam histórias de outros tempos e uma janela estreita que dava para o jardim bem cuidado do hotel. A família tinha chegado na véspera para o batizado do sobrinho mais novo, uma celebração que deveria unir todos em alegria e fé. Dona Isabel, a mãe de Ana, já estava na sala adjacente a arrumar as roupas de domingo, murmurando uma oração baixinho. O pai, Sr. Manuel, lia o jornal na varanda, comentando as notícias sobre a crise na igreja. Nenhum deles imaginava o que acabara de acontecer. Ana ajoelhou-se devagar, pegando o documento com dedos gelados. As letras pretas saltavam aos olhos. Certificado de casamento civil, Ana Silva e Sofia Mendes, 12 de maio de 2018, Lisboa. A assinatura dela, ainda jovem e insegura, ao lado da de Sofia, com o selo oficial do cartório. Lembrou-se do dia como se fosse ontem, o pequeno escritório discreto no centro da cidade, as promessas sussurradas entre risos nervosos, o medo doce de serem descobertas, mas também a certeza de que aquele era o único caminho possível para serem felizes. O vibração parou de repente. Dentro da mala, um telemóvel antigo, bateria quase morta, mostrava uma notificação esquecida de uma aplicação qualquer. Talvez alguém tivesse deixado a mala ali por engano, ou talvez o destino tivesse decidido brincar com ela. Ana escondeu o papel no bolso da saia, fechou a mala com cuidado e sentou-se na cama, tentando acalmar a respiração. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. 5 anos. 5 anos em que ela tinha tentado apagar tudo, a viagem à Espanha para estudar, as cartas rasgadas, as noites em que chorava em silêncio no quarto da casa familiar em Évora. A mãe tinha chorado durante semanas, dizendo que era pecado mortal, que Deus nunca perdoaria uma coisa daquelas. O pai gritara sobre a vergonha da família, sobre o que os vizinhos diriam na aldeia. O padre da paróquia, o velho padre António, fora chamado para conversar com ela durante horas, citando passagens da Bíblia sobre Sodoma e a ordem natural das coisas. No final, Ana cedera. Prometera nunca mais ver Sofia. O certificado fora supostamente queimado na lareira da sala. Mas ali estava ele, intacto, como uma ferida que nunca cicatrizara. Ela levantou-se e aproximou-se da janela. Lá fora, o sol da tarde pintava de ouro as colinas verdes de Sintra. A família esperava-a para o jantar. Como poderia fingir que nada acontecera? Como poderia olhar nos olhos da mãe sabendo que o segredo que todos tinham enterrado agora respirava outra vez? Ana tocou o papel no bolso. Sentiu o peso de todas as mentiras que contara a si mesma, que estava bem, que a fé salvaria, que o amor entre mulheres era apenas uma fase. Mas o documento queimava-lhe a pele como uma acusação. Ana, estás pronta? Chamou a mãe do outro lado da porta. A voz dela era calma, como sempre, cheia daquela certeza tranquila que vinha da missa de domingo e das tradições que nunca se questionavam. Ana respirou fundo. Sim, mãe. Já vou. Mas por dentro tudo desmoronava. O passado acabara de voltar e desta vez não seria tão fácil enterrá-lo outra vez. O jantar decorreu numa sala comprida do hotel, com velas acesas e pratos de bacalhau à brás que cheiravam a casa. O tio Joaquim contava anedotas sobre o batizado, a prima ria alto. Ana sorria quando era preciso, mas mal tocava na comida. No bolso, o papel parecia vivo. Depois do doce, quando todos se levantaram para o café na varanda, Ana conseguiu escapar para o corredor. Precisava de ar. Precisava de pensar. Mas o pensamento voltava sempre ao mesmo lugar, Sofia. Onde estaria agora? Teria seguido em frente, como todos diziam que era melhor? Ou também carregava o mesmo vazio? Ana encostou-se à parede fria e fechou os olhos. A voz do padre ecoava na memória. O amor verdadeiro obedece a Deus, filha. Tudo o resto é ilusão. Mas e se o amor verdadeiro fosse exatamente o que ela sentira nos braços de Sofia?
E se a ilusão fosse esta vida que construíra para agradar aos outros? Quando voltou para o quarto, a mala ainda estava lá, silenciosa agora. Ana abriu-a outra vez, devagar. Além do certificado, encontrou uma fotografia pequena, amassada, ela Sofia no mirador de São Pedro de Alcântara, sorrindo para a câmara, Lisboa aos pés delas. Atrás, escrito a caneta, para sempre, mesmo que o mundo diga não. As lágrimas vieram sem aviso. 5 anos de silêncio, de missas, de noites em que rezava para que o sentimento passasse. E agora, num hotel qualquer, o passado exigia respostas. Ana guardou tudo de novo, mas desta vez não fechou a mala. Deixou-a entreaberta, como se o segredo precisasse de respirar. Amanhã falaria com a mãe. Amanhã tudo mudaria. Ou talvez não. Talvez continuasse a fingir, como sempre fizera. Mas o coração já sabia que não seria possível. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas cortinas finas e pintava riscas douradas no chão de madeira. Ana não dormira quase nada. O certificado estava debaixo da almofada, como um segredo que não cabia mais no peito. Quando desceu para o pequeno almoço, a família já estava reunida à mesa grande do hotel. Dona Isabel servia o café com gestos precisos, como fazia em casa. "Dormiste bem, filha?", perguntou sem levantar os olhos. Ana mentiu com um sorriso. "Sim, mãe. O ar da serra faz bem." Mas por dentro sentia o peso de cada palavra não dita. Depois do pão com manteiga e do sumo de laranja, quando o pai e o tio saíram para fumar, Ana puxou a mãe para um canto do jardim. "Mãe, preciso falar contigo." "Agora?" Dona Isabel franziu a testa, mas seguiu-a até um banco de pedra sob uma árvore antiga. O cheiro a pinheiro enchia o ar. Ana tirou o papel do bolso e estendeu-o. A mãe empalideceu no mesmo instante. "Onde arranjaste isto?" A voz saiu baixa, quase um sussurro. "Na mala do quarto. Aquela que ninguém sabia de onde veio." Dona Isabel pegou no documento com mãos trêmulas. "Eu pensei que tinha sido destruído. O teu pai disse que queimou tudo." Ana sentiu a raiva subir. "Mas não queimou, pois não? Guardaste. Porquê?" A mãe olhou para o horizonte, para as colinas que se perdiam na neblina. "Porque te amo, Ana. Porque sabia que um dia te arrependerias. A Igreja ensina-nos que isto não é natural. Deus criou o homem e a mulher para se completarem. O que tu sentias por aquela rapariga era tentação. Nós salvámos-te." Ana riu, mas era um riso amargo. "Salvastes-me? Mandando-me para a Espanha, obrigando-me a cortar contacto, fazendo-me prometer que nunca mais haveria? Eu tinha 23 anos, mãe. Não era uma criança." Dona Isabel apertou as mãos no colo. "Tu não entendes. Na nossa terra, em Évora, as pessoas falam. A família teria sido apontada. O teu pai teria perdido clientes na loja. E tu terias sido infeliz. O casamento, os filhos, a vida normal, e isso é que te faz feliz." Ana sentiu as lágrimas chegarem. "E se eu nunca quiser esse casamento normal? E se a felicidade para mim for outra coisa?" A mãe abanou a cabeça. "Isso passa, filha. Com oração, com tempo. Eu rezei tanto por ti. Todas as noites, na capela de casa." O silêncio caiu entre elas, pesado como as pedras antigas do hotel. Ana pensou em todas as missas a que assistira desde então, nas confissões em que omitira a verdade, nas noites em que se ajoelhara diante da imagem de Nossa Senhora pedindo força para esquecer. Mas o amor não se esquecia. Ficava ali, quieto, à espera. "E se eu nunca esquecer, mãe? E se isto não for uma fase?" Dona Isabel levantou-se devagar. "Então terás de escolher. Deus ou o pecado. A família ou isso." A palavra "isso" saiu como veneno. Ana ficou sentada, sozinha, com o documento nas mãos. O vento agitava as folhas das árvores.
Algures ao longe, ouvia-se o sino de uma igreja tocar às 10 horas. Durante o resto do dia, Ana evitou a família. Caminhou pelos jardins do hotel, subiu até ao castelo de Sintra, deixou o vento bater-lhe no rosto. Pensou em Sofia. No último dia que se viram, no aeroporto, Sofia chorara em silêncio. Se um dia mudares de ideias, eu estarei à espera. Ana prometera que não mudaria. Mas mudara? Ou apenas aprender a fingir melhor? À noite, no quarto, ligou o telemóvel antigo que encontrara na mala. A bateria ainda tinha um pouco de vida. Havia uma mensagem antiga de Sofia: amo-te. Para sempre. Ana fechou os olhos. O conflito dentro dela crescia como uma tempestade. A fé que a criara dizia que aquilo era errado. O coração dizia que nunca sentira nada tão certo. Quem estava certo? A mãe, que queria protegê-la? Ou ela própria, que só queria ser livre? O padre da família, que viera para o batizado, apareceu depois do jantar. Ana, a tua mãe contou-me. Queres falar? Ele sentou-se na cadeira de vime, as mãos cruzadas. Ana contou tudo, devagar. O padre ouviu em silêncio. Depois falou: filha, o amor é de Deus, mas tem de seguir a sua lei. O casamento é entre homem e mulher. O resto é cruz que deves carregar. Ana olhou para ele. E se a cruz for viver uma mentira? O padre sorriu com tristeza. Muitos santos carregaram cruzes piores. A obediência traz paz. Mas Ana não sentiu paz. Sentiu apenas vazio. Quando o padre saiu, ela deitou-se na cama e chorou pela primeira vez em anos. Não de tristeza. De raiva. Raiva por ter sido obrigada a escolher entre quem era e quem a família queria que fosse. No terceiro dia, a tensão já se sentia no ar. O batizado decorreu na pequena igreja de Sintra, com flores brancas e o choro do bebé ecoando nas paredes de pedra. Ana segurou a vela, repetiu as promessas do padrinho, mas a mente estava longe. Depois da cerimónia, na sala de chá do hotel, o pai puxou-a para um canto. A tua mãe contou-me. Aquela mala eu pensei que tinha resolvido tudo. Manuel tinha os olhos cansados, rugas profundas marcadas por anos de trabalho na loja de ferragens. Filha, eu não sou homem de muitas palavras. Mas isto não pode voltar. A nossa família sempre foi respeitada. Se isto se souber, Ana interrompeu, e se eu não conseguir viver sem ela, pai? O homem olhou para o chão. Consegues, sim. Eu consegui viver sem muitas coisas que queria. A vida é assim. Sacrifício. A discussão cresceu quando a tia Clara, irmã da mãe, se juntou. Ana, pensa nos teus primos. O que vão dizer na escola? Que a tia é assim? A palavra não saiu. Ana sentiu o peito apertar. Assim como, tia? Feliz? Honesta? A tia abanou a cabeça. Não é felicidade, é egoísmo. Deus põe-nos provas. Tu estás a falhar a tua. O padre António voltou mais uma vez. Sentaram-se todos na varanda. A conversa tornou-se debate. A Bíblia é clara, disse o padre. Levítico, Romanos. Não podemos ignorar. Ana respondeu com voz trêmula, mas Jesus nunca falou disto. Falou de amor ao próximo, de não julgar. Dona Isabel chorou. Estás a questionar a igreja, filha? Depois de tudo o que fizemos por ti? O pai bateu com a mão na mesa. Chega. Isto acaba aqui. Amanhã voltamos para Évora e esquecemos esta mala. Ana levantou-se. Não posso esquecer. Não quero. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. A família olhou para ela como se fosse uma estranha. Naquela noite, Ana não jantou. Ficou no quarto a ler o certificado vezes sem conta. Cada palavra parecia uma âncora.
Pensou em todas as vezes que rezara para que o sentimento desaparecesse. Mas ele crescera, quieto, forte. Ao amanhecer, decidiu. Iria telefonar a Sofia. O número antigo ainda estava na memória. O telemóvel tocou 3 vezes. Ana? A voz de Sofia, mais madura, mas igual. Sou eu. Encontrei o certificado. Preciso de te ver. O silêncio do outro lado durou segundos. Onde estás? Sintra. Hotel da Serra. Chego amanhã. Ana desligou. O coração batia forte. Sabia que isto podia destruir tudo. Mas pela primeira vez em 5 anos, sentia-se viva. A família notou a mudança. Durante o almoço, ninguém falou da mala, mas o ar estava carregado. A mãe rezava o terço em silêncio. O pai evitava olhar para ela. Ana sentia o peso de cada decisão. Não era só sobre amor. Era sobre quem ela era. E pela primeira vez, começava a acreditar que podia escolher. Sofia chegou ao hotel ao fim da tarde, de táxi. Ana esperava no jardim, escondida atrás de uma sebe. Quando se viram, o tempo parou. 5 anos evaporaram-se. Abraçaram-se em silêncio, longamente. Não mudaste, murmurou Sofia. Tu também não. Caminharam até ao miradouro, longe dos olhares. Sofia contou a vida em Madrid, trabalho numa livraria, amigos, uma tentativa de relação que não resultara. Nunca te esqueci, Ana. Ana falou do vazio, das missas, das noites de dúvida. A família ainda pensa que foi uma fase. Mas não foi. Conversaram até o sol se pôr. Não houve promessas. Apenas verdade. Quando voltaram, Ana viu a mãe à janela do quarto. O olhar era de decepção pura. Nessa noite, a discussão explodiu na sala comum. Dona Isabel confrontou Sofia abertamente. Tu destruíste minha filha. Sofia respondeu com calma, eu amei-a. Ainda amo. Isso não destrói ninguém. O pai interveio, isto não é amor. É contra a natureza. Ana ficou entre os 2 mundos. E se a natureza for diferente para cada um? O padre, chamado outra vez, tentou mediar. O amor de Deus é maior que o nosso. Mas a lei é clara. Ana ouviu todos. Ninguém estava completamente errado. A família temia a perda, o julgamento social, a solidão na velhice. Ela temia perder-se a si própria. As horas passaram em lágrimas e palavras duras. No final, Sofia saiu. Decide o que queres, Ana. Eu espero. Mas não posso esperar para sempre. Ana ficou sozinha com a família. A mãe abraçou-a, volta para nós, filha. Deus perdoa. Mas Ana já não sabia se queria perdão. Queria verdade. Os dias seguintes foram um turbilhão. Ana e Sofia encontraram-se mais 2 vezes, em segredo. Cada encontro trazia clareza. Mas cada regresso ao hotel trazia culpa. A família marcou uma reunião com o bispo da diocese, um homem idoso que veio expressamente. Filha, a igreja não rejeita quem sofre. Mas o ato é pecado. Ana questionou, e se o sofrimento vier de esconder quem sou? O bispo suspirou. Muitos santos sofreram em silêncio. A discussão durou horas. Ninguém gritou, mas as palavras cortavam. O pai disse, se escolheres isto, não voltas para casa. A mãe chorou, perca minha filha. Ana sentiu o peito rasgar-se. Não havia vencedores. Na última noite em Sintra, Ana caminhou sozinha pelo jardim. O certificado estava na mão. Decidiu. Iria viver a verdade. Não importava o custo. Telefonou a Sofia. Quer tentar outra vez?
Sofia chorou de felicidade. Mas Ana sabia, a família ficaria ferida para sempre. O amor exigia perda. Voltaram para Évora em silêncio. Ana mudou-se para Lisboa um mês depois. Sofia juntou-se a ela. A família cortou contacto durante quase um ano. As cartas voltavam sem abrir. As chamadas caíam na caixa de voz. Ana ia à missa sozinha, mas agora rezava por paz, não por cura. Um dia, a mãe apareceu à porta do pequeno apartamento em Lisboa. Não concordo. Mas és minha filha. Não foi perdão total. Foi um começo. Ana aceitou que nunca teria aprovação completa. Aceitou a perda. Aceitou a responsabilidade pelas escolhas. O amor não vencera. Apenas sobrevivera. E isso bastava. A mala antiga ficou guardada no sótão da casa nova. De vez em quando, Ana abria-a e sorria. O passado ensinara-lhe que nenhuma decisão é simples. Nem a fé, nem o amor, nem a família. Todos carregam verdade e dor. A família tem o direito moral de esconder segredos para proteger os seus membros, mesmo que isso signifique sacrificar a felicidade individual de um deles? Verdadeiro ou falso?